turminha! Bom, quarto ano, a gente vai hoje dar uma revisada em ciências. A gente vai falar um pouco a respeito da relação dos seres vivos. O que é essa relação dos seres vivos? São seres que convivem entre si em um determinado ambiente. E essas relações, elas podem ser tanto trazer benefícios como trazer malefícios, que elas são chamadas, como a gente viu agora há pouco, de relações harmônicas e desarmônicas. Mas a gente vai puxar um pouquinho lá do começo. Antes da classificação das relações ecológicas, como nós vimos, a gente vai lembrar um pouco agora sobre a cadeia alimentar. Bom, o que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é quando um animal transfere a sua energia para o outro. Mas ele transfere assim de bom grado? Não, pega um pouquinho da minha energia? Não, é a relação que eles têm, como eu falei, pode ser harmônica e desarmônica. Bom, essa relação é o seguinte: toda cadeia alimentar começa com um produtor. Quem é o produtor? Podem ser vegetais ou algas. Bom, por que começa com um produtor? Porque esse produtor, eles são os únicos que conseguem transformar energia do sol, energia luminosa, em fonte de energia para eles. Ou seja, ele não precisa se alimentar, digamos assim, de outro ser. Através da energia do sol, ele faz a fotossíntese e transforma em energia para crescimento delas, plantas. Então, os produtores, que são sempre o início da cadeia alimentar, podem ser vegetais ou plantas. Bom, quando a gente vai falar de transferência de energia, a gente sempre tem que lembrar que a gente trabalha, quando a gente vai apresentar uma cadeia alimentar, a gente não pode esquecer de quem? Da setinha. Por quê? Porque toda vez que eu falo que a planta absorve energia do sol e vai transferir energia, ela vai apontar que ela está transferindo energia para outro ser vivo. Vamos lá. Quem que pode pegar energia na cadeia alimentar? Quem pode pegar energia dessa planta? O ser vivo que pode pegar energia dessa planta são as formigas. Então, a planta transferiu energia para as formigas. Olha elas trabalhando e carregando plantinhas, folhas para seu alimento. Bom, numa cadeia alimentar, quem é que pode comer as formigas? Vamos lá. O sapo. O sapo, ele pode vir e comer a formiga. Então, a formiga transfere energia para o sapo. Setinha indicando uma transferência de energia. Então, se o sapo comeu a formiga e a formiga comeu as folhinhas da planta, nós já temos uma cadeia alimentar aqui estabelecida. A cadeia alimentar, ela sempre é composta de 2 ou mais seres, porque nós temos o produtor, o consumidor primário e o consumidor terciário. Mas aí para aqui? Não, pode dar continuidade. Quem é que pode ter energia absorvida do sapo? O sapo, ele transfere energia para quem? Para a cobra, porque a cobra é predador natural do sapo. Então, na nossa cadeia alimentar, nós já temos um produtor, consumidor primário, consumidor terciário e podemos dizer que nós temos um consumidor final. Nosso primeiro modelo de cadeia alimentar. Aí a gente pode vir e pensar em outro modo de cadeia alimentar, porque nós sabemos que não é só o sapo que come formiga, certo? A gente pode vir com um produtor que sempre será plantas, sempre será vegetais ou algas. Algas também absorvem, as algas são as plantas marinhas, elas também absorvem energia solar. Então, produtor, consumidor primário,
Mas vocês conseguem pensar em um animal que come formigas? Quem sabe o tamanduá? O tamanduá também é um consumidor de formigas. Mas e aí? Quem é que pode se alimentar do tamanduá? Quem? Um carnívoro. Quem pode se alimentar do tamanduá é a onça. Bom, aqui são 2 modelos que eu apresentei para vocês de cadeia alimentar, que segue apenas uma posição de seta, certo? Bom, mas nós aprendemos que existe um modo de representar de forma mais realista como que realmente funciona a nossa relação dos seres vivos, certo? E como é que é o nome disso? Alguém lembra? Minutos para pensar. Teia alimentar. Lembra que tem mais um formato de teia de aranha mesmo, porque são várias setas para todos os lados. Bom, meu desafio é: mandei esses 2 modelos de cadeia alimentar para vocês. A partir desses modelos de cadeia alimentar, que é um fluxo apenas, produtor transfere energia para o primeiro consumidor, esse consumidor transfere energia para o segundo consumidor, e esse segundo consumidor transfere energia para a nossa querida onça, que é o consumidor final. Mas nós também fizemos produtor. Consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, ou consumidor final. Bom, essa cadeia alimentar da cobra, ela pode finalizar ali na cobra? Nenhum outro animal come a cobra? Lembrando, a teia alimentar não segue um fluxo só. Ela quer dizer que tantos outros animais podem consumir o produtor, que é sempre o primeiro de tudo. Outros tantos animais podem comer as formigas. Outro animal pode comer o sapo? E lembrando que toda vez que a gente vai fazer a ilustração de uma teia alimentar ou de uma cadeia alimentar, a gente não pode esquecer da seta, porque a seta ela tem a função de nos mostrar quem está transferindo energia para quem. Ou seja, o sapo, ao servir de alimento para a cobra, ele transfere a sua energia. Ele consumiu, vamos exemplificar, o sapo aqui consumiu, a planta consumiu energia do sol. Através da energia da luz, ela conseguiu se alimentar, ter energia e crescer. Bom, veio a senhora formiga. A senhora formiga pegou as folhinhas da planta e, ao consumir, transforma em energia para ela viver e crescer. Bom, aí veio o senhor sapo. O senhor sapo comeu a formiguinha, pegou a energia da formiga e transformou em energia para ele. Bom, aí veio a dona cobra. A dona cobra pegou energia para ela, que era a energia do sapo. De tudo que o sapo consumiu, ela pegou e transformou em energia para ela. Então, assim, quando a gente fala em troca de energia, é porque toda vez que a gente se alimenta também, a gente transforma a glicose, a gente transforma os alimentos em energia para nosso corpo. É alimentação para a gente ter força e para a gente poder se desenvolver. Quando a gente fala que um prato de comida tem que ser colorido, não é simplesmente para ser bonito. É porque a gente precisa de todos os nutrientes para transformar eles em energia para a gente crescer forte. Muitos desses nutrientes servem para a gente evitar qualquer tipo de doença. Então, se a gente está consumindo, se a gente está nesse tempo de doenças, de gripe, de coronavírus, quanto mais o nosso sistema imunológico estiver fortalecido, melhor pra gente. Nosso sistema imunológico é como se fossem soldadinhos que vão nos proteger de vírus que vierem. Então, se a gente estiver muito forte, muito bem nutrido, muito bem fortalecido, nosso sistema imunológico é como se fosse um exército que está junto com a gente por todo o nosso corpo, que não vai deixar qualquer vírus entrar. Então, é importante a gente estar
forte. Bom, voltando ao desafio que eu falei. Eu dei esses dois exemplos de cadeia alimentar. Vocês vão fazer o quê? Vocês deverão transformar em teia alimentar. Vocês deverão pegar essa cadeia alimentar que eu dei de exemplo para vocês e transformá-la numa teia alimentar, certo? A gente sabe que teia alimentar é uma ramificação maior e é uma entrega mais verdadeira do que realmente acontece com os nossos seres vivos. Então, além dessa atividade, vocês deverão responder outras de fixação que eu vou encaminhar para vocês fazerem no caderno, tá bom? Beijo, turma, espero que vocês tenham entendido, fixado melhor na cabecinha, mas vamos fazer os exercícios para aprender mais ainda, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!